cada dia está mais próximo à estreia de Mortal Kombat. Mas uma pergunta tem ecoado na minha cabeça e eu quis muito vir conversar com vocês sobre isso. Precisava mesmo do Cole Young? No vídeo de hoje vamos falar sobre Cole Young mais uma vez porque eu acho desnecessário uma figura como essa. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje vamos falar sobre ele, Cole Young. Amado e odiado simultaneamente pelas pessoas, principalmente porque ele é amado porque a gente ama o Lewis Tan, e o Lewis Tan é uma pessoa incrível, todo mundo que tá postando coisas dele no Instagram, ele compartilha e tudo mais, e mostra que ele tem cuidado com os fãs. Mas o Lewis Tan tá na franquia Mortal Kombat desde quando o projeto do Mortal Kombat Reborn tinha surgido. E aí ele seria, no caso, na segunda leva ali do Mortal Kombat Legacy, ou com Jin, primo do Kung Lao, só que acabou que o projeto afundou, porque eles decidiram dar ênfase no filme. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, caso você não seja inscrito ou inscrita aqui no canal, lembre-se de clicar aqui, se inscreva e assine as notificações. Aqui temos vídeos novos todos os dias para deixar você por dentro de tudo que está acontecendo no universo nerd. Lembre-se que nós aqui no Nerdoterapia estamos produzindo uma websérie. Se você quiser colaborar com a nossa websérie, o nosso Pix está aqui embaixo. Qualquer valor ajuda muito a gente, porque a gente depende das doações do público para que a gente possa conseguir material, criar as nossas Hidden Blades e tudo mais. Então se você puder e quiser contribuir, o nosso Pix está aqui embaixo. Desde já, agradecemos muito. O lore de Mortal Kombat, a estrutura, a lenda, tudo que a gente tem em background, ele é muito profundo. Nos anos 90, quando a gente teve o primeiro filme de Mortal Kombat, a gente não tinha toda a abordagem, todo o lore já desenvolvido. No Mortal Kombat 1, basicamente, a gente tem a estrutura do torneio. Só que, em Mortal Kombat 9 é quando a gente tem o ápice da franquia, porque eles identificam que nunca houve um protagonista. Não existe um protagonista pra falar, não, a história do fulano, a história do Beltrano. Não, todos os personagens são importantes para essa história. Por isso que a partir de Mortal Kombat 9, cada capítulo é contado da visão de um personagem, porque cada um deles são protagonistas dentro dos seus próprios arcos. Se você pegar os últimos games que saíram, Mortal Kombat 9, X e 11, todos seguem a estrutura, respeitando que cada um tem o seu espaço de cena. Era mesmo necessário criar mais um personagem, sabendo que nós temos mais de 80 personagens já nessa história. Sabendo que nós não temos tempo de cena para todos os personagens, a gente não tem tempo de cena pro Liu Kang, a gente não tem tempo de cena pra Sonya, a gente não tem tempo de cena pro Jax, a gente não tem tempo de cena direito pro Scorpion e pro Sub-Zero, que é quem tem mais tempo de cena, a gente vai colocar mais um personagem? Foi de fato o que fizeram, alegando que basicamente a franquia precisava de um personagem neutro para introduzir novos jogadores. Isso é lidar com a plateia como se ela fosse burra. E é doloroso porque nesse último take que a gente viu aí de algumas cenas do filme, que a gente viu a cena do Kabal, correndo inclusive, doeu. Doeu ouvir o diretor falando que Mortal Kombat é um jogo em 16/32 bits, gente. Doeu. Ele não sabe o que nós temos hoje em dia. Ele não jogou o 11. Ele não jogou o X. É sério. Eu acho que é absurdamente complexo, porque ele falou de elevar o nível dos personagens. Bitch, please! Olha o que a gente tem! Olha o que a gente tem hoje! Nenhum jogo de luta, nenhum! Não ousem alguém aqui falar que tem um jogo de luta melhor que Mortal Kombat, porque não tem! Não tem! Mortal Kombat lapidou cada micro detalhe da estrutura que tinha. Só que o diretor, que era leigo na franquia, vai tentar trabalhar um filme baseado numa história que as pessoas, o filme está acontecendo por causa do Legacy. Era só pegar o Legacy, juntar um pacotinho ali e soltar o Legacy. O Legacy são episódios curtos de 10 minutos cada um, com um arco fechado em cada personagem. Isso é o que a gente precisa. Muitas pessoas têm lido esse filme como se ele fosse uma introdução ao universo Mortal Kombat. De fato é uma introdução pelo tamanho do lore que a gente tem hoje em dia. Quando a gente teve o Game 1, a gente não tinha o lore propriamente dito. Ele estava em construção. A gente tinha um pouco ali da mitologia e ele foi se desenvolvendo no decorrer do lançamento dos games, experimentando o que o público curtia, o que não curtia. Teve personagens, inclusive, que a gente nem toca no nome para evitar falar que eles existem, porque a gente deixa eles morrerem. Só que, por exemplo, a gente sabe que antes do torneio existem muitas histórias importantes. É ruim, e eu não aceito falar que é um prólogo, que é uma introdução, porque se fosse para tratar como prólogo / introdução, a gente devia ter mais respeito na história do Gran Kung Lao,
um foco maior ali, depois indo pra Scorpion e Sub-Zero, e talvez, quem sabe, um flashback voltando pra Edenia, contando um pouco do que rolou em Edenia, porque no momento que nós vivemos um torneio, Edenia, que é um plano, ele já foi conquistado. Então, tipo assim, o Shao Kahn já tomou o lugar de lá. Lá já é tudo exoterra. O Shao Kahn, que é o imperador que tá consumindo os outros planos, ele já consumiu o plano de Edenia. Então, assim, é importante, se for um prólogo, dar detalhes. Se não é um prólogo, tudo bem. Entendem? Então, a gente tem esse primeiro filme como uma grande apresentação dos personagens. Mas pelo que a gente pode perceber, já que a gente já sabe a minutagem do filme, é que tá ali, ó, em 1 hora e 40 minutos a gente consegue apresentar os personagens só se os personagens contarem as suas histórias dos seus pontos de vista. Mas não, eles trouxeram Cole Young e socaram lá. Voltei a ter ranço do Cole Young. Mas eu acho que isso não é uma questão dos fãs do Mortal Kombat, isso é uma questão minha, pessoal. Eu quis conversar com vocês sobre isso e quero muito saber o que vocês acham disso tudo, porque eu não tá descendo o Cole Young. Sabe quando você tá comendo peixe, engole um espinho, o trem tá atravessado? É isso que é o Cole Young pra mim, um espinho na minha garganta. O que é o Cole Young pra você? Me conta aqui nos comentários, me ajuda a desembolar esse novelo de lã que tá dentro da minha cabeça. Desde já, eu agradeço muito. E quando você for lá, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todos os dias para conversar sobre tudo que está acontecendo no universo nerd. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas. O que vocês acham da minha camiseta referenciando o cenário de Mortal Kombat 3? Gente, eu tava tão empolgado. Eu amo muito Mortal Kombat 3. Eu acho que foi um grande ápice, assim, principalmente a versão Ultimate, que a gente tem cenários lindos, com cores intensas, que mescla o obscuro ali, a gente tem Netherrealm, o trono do Shao Kahn. Claro, o 2 já tinha uma abordagem muito boa, o poço de ácido, a piscinona, assim, que se dava o Fatality do Stage Fatality. E eu acho que, infelizmente, naquela época a gente não teve um Stage Fatality pra fase... pro cenário das árvores, que depois em Mortal Kombat 9 a gente passa a ter, que é incrível, por exemplo. E aí pra você que ficou até o final, me conta aqui também, qual é o seu Stage Fatality preferido? Eu tava vendo os Stage Fatalities esses dias, assim, todos que existiram, e eu acho que de longe, assim, de Mortal Kombat 3, que a pessoa explode lá no final, é um primor. Eu vou lá. Beijocas.